A Warner cancelou o jogo da Mulher Maravilha e também fechou 3 estúdios de games, e hoje eu vou explicar para vocês o que aconteceu e também teorizar o porquê a Warner fez isso. Então deixa seu like, também você pode se inscrever no canal. Então agora, bora pro vídeo. E aí galera, bem-vindos a Fugir do Morcego. Eu sou o André. Bom, primeiro eu vou falar sobre as empresas que a Warner fechou, né, os estúdios de games, e depois vou falar sobre o jogo da Mulher Maravilha que foi cancelado, tá? Bom, a primeira empresa é chamada de Molite, que é a empresa que estava desenvolvendo o jogo da Mulher Maravilha. A segunda empresa é a First Games, que estava desenvolvendo o jogo do Multiverso, que vai ser cancelado esse ano, né? O jogo vai ficar offline para sempre. E a terceira empresa é a WB San Diego, que fazia jogos mobiles. E tipo assim, mano, as três empresas eram legais, tinham jogos legais que não era da própria Warner, né, digamos assim, era empresas bem legais. E tipo assim, mano, eu acho que a Warner não deveria meio que simplesmente fechar essas empresas só porque a Mulher Maravilha foi cancelada, a Mulher Maravilha estava com prejuízo. Não faz muito sentido, na minha opinião, não faz sentido. Mas a Warner queria fazer isso, eles cancelaram o jogo da Mulher Maravilha porque estava no prejuízo. Era mais fácil a Warner achar uma outra empresa que estava disposta a fazer um jogo legal, né, do que ficar com a Molite e meio que não dar resultado, porque a Molite ela estava tendo muito prejuízo, eles meio que tinham 100 milhões de prejuízo. A Warner não gostou e acabou encerrando por causa disso, na minha opinião. E tipo assim, faz sentido se você for perceber, né? E também por causa dos flops que o jogo do Multiversus teve, e também lá do jogo do Esquadrão Suicida, que os dois são live service, né? Meio que normalmente live service não dá muita grana, exceto o jogo do Marvel Rivals, que dá muita grana, o pessoal tá jogando bastante, tem muita pessoa, tem 600 mil pessoas jogando ao mesmo tempo, então a Marvel conseguiu manter, né, esses números. Já a Warner não conseguiu manter nada dos jogos dela, então é por isso que a Warner teve prejuízo também por causa disso. Esses jogos que eu falei, o Esquadrão Suicida e também o Multiversus, teve 200 milhões de prejuízo. Eu acredito que a Warner ficou meio que tipo assim, um pé atrás de trazer outros jogos da DC, por exemplo, a Mulher Maravilha, né? Porque essa empresa, a Molite, ela meio que tipo assim não demonstrava interesse em continuar esse jogo, porque toda hora eles mudavam alguma coisa. É por isso que eles chamavam pessoas que estavam dispostas a meio que fazer o jogo da Mulher Maravilha andar para ter resultado, e meio que não deram resultado para a Warner. E aí ela viu, essa empresa não está dando resultado, então eu acho que eu vou cancelar o jogo e fechar essa empresa. E meio que é uma pena, porque, por exemplo, eu queria muito ver o jogo da Mulher Maravilha, porque se você for perceber, a gente nunca teve nada da Mulher Maravilha, só filmes e também a aparição dela em outros desenhos da Liga da Justiça. Mas para mim não é a mesma coisa, porque eu sempre sonhei em ter um desenho animado da Diana, que contava a origem dela, que contava as histórias das Amazonas. Eu queria muito isso. E eu queria um jogo da Diana focado na história de origem da Diana, ela crescendo, ela se tornando a Mulher Maravilha, ela lutando contra as vilas dela, né? Então, tipo assim, eu acho que um jogo da Diana com esses benefícios que trazem nos quadrinhos venderia muito bem. Só que a Warner meio que foi um pouco burra, né, de cancelar o jogo. E eu acharia melhor a Warner ela meio que procurar uma outra empresa para desenvolver o jogo da Mulher Maravilha, em vez dela cancelar o jogo. Tipo assim, eu entendo a empresa, a Warner, ter prejuízo de 100 milhões de dólares e ter cancelado o jogo, mas eu acho que se a Warner tivesse ter feito alguma coisa antes, né,
desse prejuízo, meio que, por exemplo, eles meio que ficassem pegando no pé deles toda hora e vendo que eles não estavam dando retorno, eu acho que eles poderiam meio que encerrar o contrato com essa empresa e chamar uma outra. Era muito mais fácil antes desse acontecimento dos 100 milhões de dólares que aconteceu. Então, tipo assim, desse prejuízo. Então, eu acho que a Warner meio que foi besta, né, por causa disso. Mas se tivesse uma outra empresa que meio que desenvolvesse o jogo da Mulher Maravilha, eu acho que seria muito bacana, porque, tipo assim, para mim, como eu sou fã da Mulher Maravilha, eu queria ver muito um jogo que focasse na origem dela, como eu expliquei no começo desse vídeo. Eu acho que seria legal a empresa que queria fazer o jogo da Diana, meio que falava assim para Warner, meio que deixar eles colocar a origem certa da Diana, colocar da versão do Jorge Pérez, onde aquela versão do Jorge Pérez tinha personagens não só da Temícera, mas também do Olímpio, né, onde ficava na Grécia, os deuses gregos. Eu acho que seria muito bacana, porque nessa versão da Diana dos anos 70, do Jorge Pérez, tinha assim o pessoal que ficava lá na Grécia, né, em Olímpia, né, e também lá de Temícera. Eu acho que seria muito bacana, porque vira e mexe nas histórias, os personagens meio que se cruzavam, né, em si, né, eles meio que, tipo assim, se encontravam. Então eu acho que se colocasse esses personagens junto com a Diana no jogo dela mesmo, seria muito bacana, né? Ter uma história inspirada nas HQs do Jorge Pérez. Eu acho que seria muito bacana. Para mim, meio que a melhor fase da Mulher Maravilha é do Jorge Pérez. Eu gosto muito dessa fase. Eu não gosto muito da fase recente da Diana. Eu gosto mais da versão antiga, da fase antiga. Então comenta aqui embaixo qual empresa poderia fazer o jogo da Mulher Maravilha perfeito, como você faria o jogo da Mulher Maravilha. Então comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. Eu sinto falta, né, de alguma coisa da Mulher Maravilha, porque não tem nada da Diana, exceto você ver coisas antigas, como por exemplo, você vê os filmes antigos, ver os desenhos antigos onde ela apareceu, porque agora, infelizmente, a gente não sabe se vai ter uma chance da Warner fazer pelo menos um desenho animado da Diana, ou talvez um jogo da Diana de novo. A gente não sabe, porque com esse prejuízo de 100 milhões, eu duvido que a Warner vai querer arriscar de novo e lançar um jogo da Mulher Maravilha. Eu meio que duvido que a Warner vai ter meio que esse pensamento de trazer de volta alguma coisa da Diana. Porque se não teve até hoje meio que um jogo da Diana, eu duvido que também vai ter um desenho animado dela. Eu duvido, porque tipo assim, ela só aparece em desenhos da DC, tipo do Batman, da Liga da Justiça, de outros personagens, só que ela não tem desenho animado, ela tem filme animado, mas não é a mesma coisa. É coisa diferente, né? É só um filme de 1 hora, mas não tem uma série animada em si, sabe? Então, tipo assim, mano, eu entendo também, né, o pessoal que é fã dela reclama bastante lá no Twitter. Eu entendo, porque, tipo, ele só quer ter conteúdo de personagem que eles gostam, né? Por exemplo, a Diana. Eles querem um conteúdo da Diana, tendo um desenho, um jogo. E o jogo da Diana era uma esperança de que tivesse também um desenho dela, entendeu? Por exemplo, eu estava esperançoso que teria o jogo da Mulher Maravilha, que também poderia ter meio que um desenho animado da Diana, entendeu? Então, meio que a Warner meio que errou nesse quesito. Mas tudo bem, então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, caso você queira depois desse vídeo, tá? Então, até a próxima, fui. Tchau, pessoal!